Bem, minha gente querida, que prazer falar com vocês mais uma vez. Pois é, eu estou aqui da minha sala de troféus ao longo da vida, né? E a gente aproveita para enganar os bobos, né? O pessoal olha assim, puxa, por que eu digo para enganar os bobos? É claro que não é isso. Mas é o seguinte, no geral, quando você tem alguma evidência, né? Quando você, principalmente está participando de rádio e tal, aparece um monte de gente dando isso, dando aquilo. A maioria faz parte do agrado natural, né? Mas não é para levar muito a sério. Alguns são realmente verdadeiros, né? Como esse diploma aqui que me foi dado pela cidade de Cruzeiro, onde eu nasci, né? Que é o diploma de cidadão mantiqueira, porque lá, de acordo com a Câmara Municipal, eu divulguei bastante Cruzeiro e eu quero agradecer notadamente ao Alvin Júnior. Tem outros aqui interessantes, tem esse aqui que me foi dado pelo deputado Wagner Siqueira, de Benemérito do estado do Rio de Janeiro, enfim, tem alguns, mas eu não estou desvalorizando, não. Estou dizendo que eu não sou tão importante assim. De qualquer maneira, a gente sempre fica muito grato, né? Talvez eu tenha sido até um pouquinho mal educado ao iniciar meio que mal essa coisa, mas eu sou de assumir as minhas indelicadezas. Tem outros que a gente sabe que, na verdade, e faz parte da vida, não é assim? Quantas vezes você, oh, meu irmão, e nunca mais viu, né? E outras não, outras as pessoas são queridas mesmo, né? Então eu sugiro o seguinte, Fernando, mas por que então que você colocou num cômodo só para isso? Porque para me olhar e achar que eu fui importante um dia. Eu acho que tem que ser essa coisa, né? Você tem... E por que eu estou dizendo isso? Porque será? Hoje eu vou ter aqui, mais uma vez, já está me aguardando há algum tempo, com a paciência que Deus lhe deu, o nosso querido Luiz Henrique Oliveira, que ele é palmeirense de quatro costados, né? Então eu fico pensando assim, será que os nossos craques também não acharam que era aquilo tudo? Não, mas peraí, o Fluminense está aí, é verdade, o Fluminense está aí e pode ainda chegar lá. Mas o Fluminense, a meu ver, depois eu quero comentar do Luiz Henrique, calçou as sandálias da humildade. Aliás, não só o Fluminense, o Botafogo também, que o Renato Gaúcho disse assim, era o patinho feio, o Fluminense. O Botafogo, de uma certa forma, também desestruturado, perdeu o charado Luiz Henrique, que jogava muita bola, perdeu também o Almala, né? Motorzinho da seleção argentina, perdeu o técnico, né? Não existe coisa mais corta-tesão do que você, no final de um campeonato, você perdeu o técnico que deu o campeonato ao Botafogo na época da Libertadores. Bom, então esses dois, quer dizer, eram os patinhos feios, a meu ver, até porque não se acreditava muito. E a gente mesmo, eu mesmo falei, o Luiz Henrique também falou, quando não, é o Palmeiras ou é o Flamengo, né? Todo mundo, e a imprensa, e meia culpa, minha máxima culpa, porque eu também faço parte dela, toda ela entusiasmada. Na hora que veio o Botafogo, deu aquela chinelada no PSG, voltamos a ser campeões do mundo outra vez. Antes mesmo da chegada à disputa, né? E isso passa na cabeça dos jogadores também, não passa? E hoje está se falando uma coisa chamada intensidade. E é essa a pergunta que eu quero fazer para continuar meu raciocínio, mas eu vou fazer essa pergunta para Luiz Henrique Oliveira, lá de São Paulo, palmeirense de quatro tostados. Para você, Luiz Henrique, bom dia, o que é intensidade? Bom dia, Fernando, tudo bem? Tudo bem. Então, tudo bem. Falou-se muito Então, em intensidade, né? isso, intensidade no caso é ritmo de jogo, padrão de jogo, coisa que faltou no Palmeiras, né? Na Não fase só no decisiva, assim, Palmeiras, na né? fase eliminatória. Não só no Palmeiras, E também principalmente no Flamengo. exatamente. Foi o primeiro a Eu ser também defenestrado. cravei que Palmeiras e Flamengo teriam destinos melhores nesse Mundial de Copa do Mundo de Eu Clubes. Ambos foram também achava eliminados. isso. Né? Eu também jamais imaginaria que o Fluminense fosse chegar tão longe, numa fase de semifinal, entre os quatro Fez, fez e está primeiros fazendo colocados, muito, né? né? Uhum. Exatamente. E Então, esse. Pode falar, Fernando, não, pode não, continuar. veja o meu raciocínio se você concorda com ele. Então eu estava tentando
descobri aqui, deixa eu passar esse negócio aqui, ó, mais para cima, eu quero nego me ver, porque de embaixo não vê. Descobri agora há pouco que fica melhor assim. Mas enfim, o que eu estava dizendo é o seguinte, eu estava tentando entender exatamente o crescimento meteórico das 4 equipes brasileiras no Campeonato Mundial, né? E todo mundo incensando. Eu vi o Escobar da Globo, por exemplo, com relação, salvo engano, ao Palmeiras mesmo. E a torcida do Palmeiras foi a mais brilhante, aparentemente. Eu não estive lá, mas pelo que eu estou vendo, que mais e mais gente foi para lá. Até porque São Paulo é, na verdade, a capital motora do país, né? Onde corre e circula mais dinheiro, todo mundo sabe disso. Quer dizer, então foi uma grande torcida e tal. E aí vem aquele lance da veracidade no futebol e da brincadeira, né? Então, ficar simpático. Eu acho que você não tem que ser totalmente simpático, eu acho que você tem que ser verdadeiro. Aí eu vi o Escobar, por exemplo, na beirada do campo, vamos botar esses caras com relação vamos dar uma chinelada, como se fosse isso, desses caras. No caso, os caras eram realmente o time que classificou contra o Palmeiras, né? Então eu acho o seguinte, quer dizer, isso sirva de lição, seria para todos nós? Ah, sem dúvida nenhuma. O Palmeiras, esse Chelsea que o Palmeiras foi eliminado, não era o mesmo de 3 anos atrás, né? Sim. Só que o Palmeiras, infelizmente, no primeiro tempo jogou muito mal, deu todo o espaço do mundo para o Chelsea atacar, e o Chelsea fez 1-0 no intervalo de jogo. No segundo tempo, o Palmeiras chegou até a empatar com o golaço do Estevão. Mas aí depois chegou no final com aquela lambança toda, muitos estão criticando o goleiro. Não é o goleiro do Palmeiras culpado, porque a bola teve um desvio e que tirou completamente o Everton da jogada. Não é nem um choro, é uma constatação. A bola desviou no Giai e tirou completamente o Everton do lance. Aí foi um gol quase no final, foi uma ducha de água fria, foi um golpe fatal, né? Um gol que infelizmente acabou eliminando precocemente o Palmeiras da Copa do Mundo de Clubes. Pois é, mas isso também, olha, o primeirão nessa história que se falava, não tem intensidade, pô, o Arrasca joga um bolão, mas é aquela história, você perguntou para o outro time se tem alguém que joga um bolão também, né? Porque infelizmente não jogou no 11 contra 11, né? No 11 contra 11. Então eu acho que a imprensa brasileira, do mesmo jeito que estava criticando antes, não vai, né? Não, eu mesmo cheguei a dizer, não, acho que dificilmente passa das oitavas, né? Meia culpa é a máxima culpa, né? De todos nós. Então a gente não viu o óbvio, a gente não viu que, na verdade, quando você tem um campeonato fraco, haja vista aí o meu Vasco da Gama, né, que pode melhorar, mas ainda não melhorou, que está na 13ª colocação, mas a 2 pontos daquele que é o primeiro rebaixado. E os times rebaixados do Brasil são times emblemáticos, alguns dos times mais tradicionais. Quer dizer, então alguma coisa tem que ser feita, talvez pelo prejuízo da CBF ter sido dirigida por aquele senhor esquisito, né, que acabou sendo defenestrado, e pode ser que tudo mude. Mas o que eu acho é o seguinte, quer dizer, então eu acho que a grande imprensa, e aí no caso principalmente as emissoras de maior audiência, elas ficam com medo de fazerem críticas incisivas. Nós não, porque a gente tem pequena audiência, mas para perder a audiência. Então começam a incensar. Não, isso vai ser. Aqui no Rio, então, meu Deus do céu, Flamengo é um bom time, inegavelmente, mas faltou alguma coisa, né? E se não tiver essa percepção, né, se não tiver o técnico do ano, seria o Felipe Luiz. E agora provavelmente será o velho Renato Gaúcho. E isso passa a ser bom também para nós velhos, sabia? Porque as pessoas começam a perceber, poxa, não é que o cara ainda faz alguma coisa? Não é que ele ainda é capaz de traçar um traçado muito bem traçado, perdoe a repetição, e fazer com que, de repente, um time da ordem do primeiro mundo, por assim dizer, da Europa, dance com ele? Quer dizer, pode ser até que perca amanhã ou não, espero que não, vou bater aqui na madeira, né? Mas já fez muito, como você disse. E os tradicionais, né? Incluo aí todos, não só Flamengo, Palmeiras,
Agora os hoje Botafogo foi eliminado Botafogo também. eliminados, e aqueles que ficaram aqui que mereciam ter melhor sorte, São Paulo, Corinthians, Vasco da Gama, enfim, clubes expressivos que não tiveram expressão alguma num campeonato mundial. Será que eu estou muito chateado com essa desclassificação do Brasil, por isso estou esculhambando todo mundo, inclusive eu? Não, sua tese está correta, Fernando. Você vê, o Fluminense, nem eu próprio, eu confesso, nem eu próprio imaginaria que ele fosse chegar numa fase tão longa nessa Copa do Mundo de Clubes. Chegou na fase semifinal. Ele tem um time perfeitamente, jogadores perfeitamente, como pode dizer, ágeis para eliminar o Chelsea, né? E o Fluminense para a final. Eu acredito até que vá, porque pela forma como o Fluminense está chegando, o time está embalado, estava ao contrário do Palmeiras, estava um time muito instável. Eu achei um time muito instável até na fase de grupos. Teve que na fase de grupos o Palmeiras não conseguiu ganhar nem sequer do Porto, ficou num empate sem gols. É verdade. Aí se classificou em primeiro no grupo, passou pelo Botafogo pelo seguinte, porque o técnico do Botafogo, na verdade, vamos ser sinceros, ele recuou totalmente o time, principalmente no segundo tempo, deu todo o espaço para o Palmeiras atacar, e o Palmeiras achou aquele gol. Aí chegou contra o Chelsea, deu o que deu, né? Infelizmente. Você sabe que eu tive aquela fase minha de jogar futebol, né? Mas principalmente era mais o que seria hoje. Tinha havido com futebol de clube, mas clube de segunda categoria, né, que era a maioria e tal, porque não era a minha ideia, mas até que eu jogava direitinho. Eu era muito intenso. Então o que acontece? Eu me lembro, estava falando contigo isso, eu me lembro de um jogo de futebol, eu já tenho uns 17, 18 anos, mas acho que serve de exemplo. Então, se eu marcasse, aliás, não era nem futebol, era futsal. Eu tinha um clube em Juiz de Fora chamado Clube Náutico, né? E ainda tem a beira da represa, muito bonito e tal. Não sou eu que tinha, Juiz de Fora tinha. E meus pais eram sócios, eu jogava pelo futsal e fui jogar, salvo engano, contra o Glória e tal. E havia um cara chamado Mauricinho, o cara driblava todo mundo. Não era a minha principalmente era corrida e chutar com os dois pés. Então eu tinha uma certa direção e fazia muitos gols nessa situação, mas não é para finalizar. Então aquele negócio de categoria, fazer embaixadinha e tal, nunca foi minha praia. Muito bom. Então o resultado, aí o técnico chegou para mim e falou, Fernando, que era o Zali, falou, Fernando, é o seguinte, você vai marcar o tal do Mauricinho, né? O cara era um inferno mesmo. Falei, tá bom, então se anula e marca o tal do Mauricinho. Falei, tá bom. Chegou o primeiro tempo, eu fui, colei no cara, enchi o saco, foi um penteiro na vida do cara. E terminou o primeiro tempo 0-0. Terminou o primeiro tempo, quando chegou o segundo tempo, e falou assim, quer saber de uma coisa? Vamos fazer o seguinte, vamos botar o Lola, que era Lula mesmo, o Lula, não era mulher não, o apelido dele era Lula, não me lembro o nome, vamos botar ele para marcar o cara e você vai para fazer o gol. Falei, tá bom, eu fiz o gol, nós perdemos de 2-1. Porque faltou intensidade por parte do outro. Então, são lembranças que eu estou tentando entender, porque isso para mim é um vocabulário relativamente, talvez não seja para você, mas para mim é novo. Nessa época não se falava tanto de intensidade, né? Se falava de marcação mesmo, né? Se possível e tal, para tirar a bola do cara que era o craque do time. E, mal comparando, exageradamente comparando, né? Eu acho que esse tem sido o valor do técnico do Renato Gaúcho. Agora, será que ele aprendeu isso nesta Copa? Não sei, porque tem um outro grande tricolor que falou que era o Provenzano, que não gostava muito, que o Gaúcho era motivador, mas na verdade não era tático, né? E já eu vi o Renato Gaúcho dizendo, não sei se você viu na entrevista, dizendo o seguinte, olha, falam isso, mas o que eu mais sei fazer é tática. Será? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, na verdade, se não, as pessoas aprendem, né? Aprendem. Né? Se você não tiver intensidade, se você, o outro time é superior. Primeira coisa, você reconhece que o outro time é superior. Segundo, eu vou nos pontos falhos, para ver se me dá uma chance em contra-ataque. Seria isso.
Sim, sem dúvida. Eu noto que o estilo de jogo do Renato Gaúcho, até quando ele era técnico do Grêmio, ele sempre pôs o time nunca para se defender, ele pôs o time sempre ofensivo para atacar. E isso tem dado resultados, né? Você vê o Fluminense, o ataque do Fluminense é praticamente letal, né? Você vê o Cano lá sempre no momento certo, o Arias, o Martinelli, não sei se está jogando ainda. Não, tem jogadores muito bons. amanhã não vai jogar porque ele está suspenso. Ele está suspenso, é verdade. Agora vai jogar esse outro garoto que fez o gol anteontem, né? Foi anteontem, o nome dele agora me foge a cabeça. Hércules, ele tinha feito no jogo anterior também, ele decidiu, Hércules, ele mesmo. Então, aquela história. Contra a Inter de Milão, lembrei, contra a Inter e agora contra o Al-Hilal. É verdade. Enfim, aí você até escreveu, quando estava aí o nosso querido Provenzano participando e tal, você disse, só vou torcer para o Fluminense se o Palmeiras for eliminado. Contra o Palmeiras, infelizmente essa semifinal não vai mais ocorrer, né? Porque o Palmeiras foi eliminado. Mas queríamos mesmo uma semifinal Palmeiras e Fluminense, porque aí teríamos a certeza que haveria um brasileiro na final. Exatamente. Agora, a única certeza que nós temos, Fernando, é que teremos um europeu na final. Isso não há como fugir, porque é PSG contra o Real. Exatamente. E você viu que o PSG, Fernando, ele conseguiu ganhar ele ganhou do Bayern com 2-0, com dois jogadores a menos. Quer dizer, eu acho que, na minha opinião, posso estar enganado, né? Favorito. Para mim, eu acho que a final será Fluminense e PSG, na minha opinião. Deus permita, porque eu acho que se o Fluminense, espero que seja realmente finalista, se não conseguir, tenha a certeza, a torcida da Tricolor e até os brasileiros de um modo geral devem agradecer o fato do Renato Gaúcho ter assumido esse time do Fluminense, né? E tem que recebê-lo com loas, porque realmente já fez muito. Nós estamos com um time brasileiro entre os 4 principais do mundo. E não é pouca coisa isso. Não é mesmo? Não é pouca coisa, não. Porque esse campeonato, esse é verdadeiramente a Copa do Mundo. Quando a gente brincava, você é vascaíno falando do Flamengo, mas não é não. Quando fala assim, porque o Flamengo se dava o título aqui e a TV Globo toda poderosa apoiava inteiramente, porque ela quer a massa, sendo audiência, é o campeão do mundo. Não, não é o campeão do mundo. Foi o campeão da Taça Toyota. E a Taça Toyota era uma taça transcontinental. Eram 2 continentes, Europa e América do Sul. Nem a tal da CONCACAF entrava, né? Então, aquela história. Então, por isso que eles resolveram, de fato, fazer. A primeira tentativa foi aqui que o Vasco perdeu. Fizeram aqui no Brasil, lembra? Isso. Que até a torcida do Flamengo fez uma camisa. O Edmundo errou o último pênalti, né, Fernando? O Edmundo foi errar o último pênalti. Foi. Lembro até hoje disso. Até hoje me recordo disso. Você sabe que eu me lembro disso pelo seguinte, a minha vida inteira, nos últimos 20 e tantos anos, eu trabalhei na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Então, eu tenho grandes amigos lá, começando pelo Garcia Duarte, pela turma lá, principalmente do esporte, né? O Apolinho, que já se foi, que Deus o tenha, o Zé Carlos Araújo, que eu mando um abraço, o Luiz Penido, uma figura fantástica, honrou o meu programa muitas vezes participando de debates. E o Luiz Penido não é só aquela voz maravilhosa que Deus abençoa e que continua pela vida inteira, não. Ele é de uma cultura, de uma capacidade que engrandece qualquer debate. Então a gente tinha uma equipe lá fantástica, né? E nessa época o Apolinho chegou, Fernando, a gente jogava pelada, até os 50 anos de idade eu jogava. Então a gente jogava no Portuários, muito provavelmente onde será a sede do Flamengo hoje, não sei. Tem uma quadra lá dentro da Unidos da Tijuca, aquela escola de samba, quadra mesmo bacana, era quadra de terra. E a gente jogava, eu, Penido, a turma toda, jogava peladas à noite. Eu acho que, não me lembro mais se era segunda ou já passou muitos anos, né? Muito bom. E aí, no ano que o Vasco perdeu a Copa do Mundo de clubes, né, que foi a tentativa do primeiro campeonato, mas só entre digamos assim, América do Sul e Europa. No dia seguinte, o nosso Apolinho conseguiu
o empréstimo, imagine você que luxo, do Maracanã para a gente jogar bola. Então nós fomos jogar, teve um jogo lá, um calor miserável, 42 graus, mas não tinha público, porque, me perdoe a inconfidência, hoje eu posso dizer, na época político sabe como é, né? Então emprestaram e nós fomos jogar contra um time, era 11 contra 11, teve até juiz contra um time que eu não me lembro mais qual, gente, eu estou falando de 20, 30 anos atrás. Muito bom, é aquele calor miserável e tal. Então aí você vê as dimensões verdadeiras, né, de um estádio daquele tamanho e tal. E eu só sei que eu consegui jogar 45 minutos. Quando eu voltei, eu acho que eu já te contei essa história, né? Quando eu voltei, passou, o cara tirou, botou o colete, sei que fez um lançamento para mim, passou um garoto de 17 anos a 100 km por hora, eu falei, ó, tô saindo. Então tem hora que tem que saber onde sair, né? Mas é apaixonante, né? O futebol é apaixonante. Agora, o que você falou é uma análise muito interessante, sim. Eu acho que realmente isso pode servir de lição para os técnicos que ficaram pelo caminho, inclusive para o técnico do Flamengo, principalmente, e para o do Palmeiras. O que você acha? Não, sem dúvida, porque cada derrota, cada eliminação que seja um aprendizado, né? Eu acho que, na minha modesta opinião, com todo o meu fanatismo, eu acho que até o Palmeiras foi um pouco longe demais. Podia ter tido melhor sorte contra o Chelsea, só que infelizmente aquela bola no final lá, que ele praticamente gol contra, né? Que a bola desviou do zagueiro e matou o goleiro do Palmeiras, o Everton. Aquilo lá foi crucial pela eliminação. Agora vamos ver daqui para frente se isso aí vai refletir no psicológico do Palmeiras em relação ao Campeonato Brasileiro, agora a fase final da Copa do Brasil, que por incrível que pareça, o Palmeiras vai pegar no sorteio nas oitavas da Copa do Brasil, justamente um clássico, Corinthians e Palmeiras. No dia 30/7, o jogo com Itaquera, eu acho que, me corrija se eu estiver errado, eu acho que a grande rivalidade em São Paulo é entre Corinthians e Palmeiras ou entre Corinthians e São Paulo? Não, antes era, como posso dizer, é relativo, né? Na verdade são ambos, mas Corinthians e Palmeiras é o que mexe mais aqui. Mas ultimamente tem mexido muito com São Paulo e Palmeiras, que é o Choque Rei, Corinthians e Santos também, mas Corinthians e Palmeiras para mim é tipo um clássico Romeu e Julieta, né? Não tem como. É um clássico que mexe, que para aqui a cidade praticamente, né? Seja em fase de classificatória, em fase de eliminatória, em final, tanto que foi a final do Campeonato Paulista, que o Corinthians acabou levando a melhor e foi campeão em cima do Palmeiras, né? O Palmeiras perdeu por 1-0 no Allianz Parque e na volta em Itaquera ficou no empate sem gols. Como o Corinthians jogava pelo empate, ele levou o título e o Palmeiras ficou com o vice-campeonato. E agora veio a desclassificação no Mundial, isso de repente pode, Deus queira que não, né? Afetar em relação ao brasileiro e a Copa do Brasil. Agora, você falou em técnicos aí, também fica uma lição para o ex-técnico do Botafogo, né? Que fez até um trabalho ótimo nesse campeonato, do ponto de vista de que derrotou o campeão europeu. No dia que derrotou, foi lá o John Texas, sacou um beijo na bochecha dele, você viu? Beijou e tal. E na outra partida que foi defenestrado, defenestrou também o técnico, né? Quer dizer, que loucura, ingratidão humana, né? Como são o futebol, né? Você vê como são as coisas. O Botafogo eliminou o PSG, ele venceu o PSG e depois campeão da Europa. O Botafogo foi eliminado e o PSG está na semifinal. Está na semifinal. Como são as coisas. O Flamengo é a mesma coisa, foi o único que venceu o Chelsea na fase de grupos por 3-1. O Flamengo foi eliminado e o Chelsea futebol é uma coisa que não dá pra gente prever, né? Tem cada coisa que acontece que a gente nem imagina. O Real Madrid, por exemplo, não pensava também que fosse chegar numa semifinal. Tá com o time bom? Até tá. E quase que ele não passa no jogo contra o... esqueci o nome do time que ele jogou lá. Foi 3-2. Sim. Bayern... não foi o Bayern, foi o Borussia Dortmund. Borussia, que é muito fraquinho esse time também, né? Não é tão fraco assim. E depois, no final, o Courtois, goleiro do Real Madrid, salvou uma bola quase que em cima da linha. Agora, deixa eu fazer uma fofoca, que hoje eu estou muito fofoqueiro. É o seguinte, a camisa mais feia é a do Borussia Dortmund, né?
Meu Ah, Deus, o eu que, também que é acho. aquilo, hein? Parece que deram uns Também acho. carimbos na camisa. Aí a minha mulher É, sabia, falou, eu acho que é uma bola, mas quem desenhou, desenhou muito mal desenhado, rapaz. Que troço feio, rapaz. Né? também acho. Agora a camisa bonita, eu acho a camisa bonita do PSG, eu acho um uniforme bonito. Bonita, bonita, O é. PSG, sim. O É, PSG é o sério candidato ao título, na minha opinião, né? Eu é creio, tomara que sério esteja enganado. candidato, é. Eu acho, né? Que a É, final seja de Fluminense e PSG, é na minha PSG, opinião. é. Agora, se o Fluminense for para a final e pegar e encarar o PSG, qualquer um dos dois, ou o PSG ou o Real Madrid, mas vai ter que dar o sangue no jogo Ah, para ser vai ter campeão que, e dessa tem que Copa do ser Mundo os de 90 Clubes. minutos Mas mesmo. tem time para isso, Aí porque vem, no é, futebol nem sempre o melhor vence, são nem 11 sempre, contra nem 11. sempre. Né? Você não vê Então a vamos torcer. Agora só fatalidade, resta o Fluminense, né? não vê a fatalidade que ocorreu com o time do Palmeiras? O Everton é um excelente goleiro. É um excelente goleiro. Lógico. Eu vi uma entrevista dele, ele lamentando profundamente, dizendo, olha, na hora que eu ia defender, bateu desviou e eu tentei tirar com o O braço zagueiro. e não Não deu consegui, tempo de voltar. É tudo muito não rápido, deu tempo de Fernando. Não tem voltar. como, você E, vê. e Só isso quem é, tá lá para ver e isso sabe, marca, né? né? Marca às vezes uma carreira, né? Porque outra Exatamente. oportunidade dessa é difícil. Pode acontecer, mas é difícil. E é por isso que a gente tem que estar acostumado, estar participando de competições, né? Tanto ganhando quanto perdendo, porque aí você sabe que é assim, tem dia de vitória e tem dia de derrota. E como você falou, muitas vezes, não é o caso até, mas muitas vezes o time pior acaba ganhando do melhor, porque taticamente Exatamente. se colocou numa posição melhor em campo. Ah, porque o outro chutou 17 bolas, um chutou só 3, mas fez o gol. O negócio é a bola dentro da casinha. Exatamente, sem dúvida nenhuma. Aí eu Né? fico pensando, puxa vida, como esse futebol reserva cada surpresa, né? Time que você menos espera avança na competição. Eu não acreditei, sinceramente, que o Chelsea fosse avançar até a semifinal. Não estou É, dizendo que está um time bom, não é, desmerecendo, mas soube vencer o eu Palmeiras. achava Soube que. vencer. O Palmeiras É, ficou muito nervoso e é, aí acabou tendo essa fatalidade. Eu faço uma é. comparação com o goleiro do Palmeiras, o Fernando. Ah, Eu faço uma comparação no trânsito. Por exemplo, você está dirigindo e tem o passageiro do seu lado. É muito fácil para o passageiro falar, dá tempo de você virar, fazer a conversão para a esquerda ou para a direita, dá tempo. Mas para você que está lá dirigindo, é é. diferente, não é assim tão fácil, dá para virar. Você tem que ter atenção, você tem que saber fazer a conversão. No futebol é a mesma coisa. Aquilo que Pois aconteceu é. com o Everton foi uma coisa de fração de O, segundos. eu quero Ninguém espera, Eu quero não é? registrar aqui alguns nomes de pessoas que estão seguindo a gente, principalmente aqui pelo computador. Muito obrigado a você que tem mandado aí recadinhos para o fsgrandnet@gmail.com, que é a maneira mais fácil da gente anotar direitinho e não perder o teu recado. Às vezes pelo Facebook passa muito rapidamente e às vezes as pessoas veem muito tempo depois que foi ao ar, que no Facebook é ao vivo. E aí já não tem mais como também mandar um alô. Então quero mandar um alô para o Cesário de Mello, para o Augusto Lagrange, abração. Olha, engraçado, eu tive um professor chamado Lagrange, sabia? Professor de Educação Física. Será parente? Mas pena que eu não lembro também o primeiro nome dele. A Marilda de Oliveira, a Letícia Dornelles, Joana Dark, está sempre participando com a gente, e o Arnolfo, só isso, Arnolfo, lá de Costa Barros, muito bem. E eu queria também mandar um alô para o Joe Grandinetti. Eu acho que ele é meu primo, eu conheço por aqui, ele sempre acompanha, mas com esse nome, Joe, eu fico pensando se ele é inglês, americano, onde é. Aí outro dia eu falei em inglês para ele, where are you, please, mister? Mas ele não respondeu, onde é que você está? Ele não respondeu. So, you are a mystery. Assim você é um mistério. Porque com esse nome, Joe Grandinetti, ou ele simplificou e na verdade sabe falar português, ou então teria que responder pelo menos em inglês. Eu teria muito prazer de dizer de onde você é. Tem uns amigos aí, Grandinetti, que estão sempre aí também vendo a gente, como a Selma Grandinetti de Belo Horizonte, o Rômulo de Almeida Grandinetti, lá do México, Ciudad de México. Olha, meu Deus, um abraço também para a Larissa Werneck, nossa amiga querida, trabalhou na Rádio Tupi do Rio de Janeiro conosco, e ela é filha da Érica,
a Érica é alemã, mas como é que se diz? Tem a cidadania brasileira, né? A Érica, colega nossa, muitos anos, grande jornalista, e a Larissa também. E a Larissa mora na Cidade do México, tá? Um beijo para vocês. Muito bem. E como papo final aqui no dia de hoje, lembrando que o nosso programa, ele, por exemplo, às segundas-feiras, ele fica esse período aqui no Facebook, depois ele fica ao longo da semana no Facebook, se a página não virar, né? Mas depois ele vai para o Instagram e vai para o nosso YouTube, youtube.com, Fernando Sérgio, / Fernando Sérgio, você vai ter milhares de pessoas que acompanham a gente. Hugs for you, Joe Grandinetti, abraço para você. Muito bem, então eu queria deixar um grande abraço para ti mais uma vez, desejar uma semana muito boa. Aliás, eu queria anunciar que amanhã, muito provavelmente, eu tenho que confirmar hoje, nós teremos aqui o Cícero Munhoz, Dr. Cícero Munhoz, que é cardiologista e é uma figura fantástica. Entre outras coisas, ele é também tenente-coronel do Exército. Então, e um grande médico do hospital da Aeronáutica, né? Então, muito provavelmente, se tudo se confirmar, amanhã a gente vai ter também esse papo gostoso que deve começar, provavelmente, segundo está pré-estabelecido, provavelmente às 8 horas, assim como na segunda-feira. Na quinta-feira, nós temos a presença do nosso claro amigo, quando eu estou enrolando é que eu esqueci o nome. Dr. Aibinder, Dr. Luiz Aibinder. Luiz Aibinder, né? Grande Luiz Aibinder, um dos maiores psicólogos. Agradeço a lembrança do nosso companheiro querido. Hoje em dia tem que tomar cuidado, falar, nosso companheiro querido, o cara vai achar que você é casado com ele. Não tenho nada contra. Não tenho nada contra, mas Ei, o cara aí, eu sabia! Aqueles caras que gostam de sacanear a gente, né? Tinha um cara lá na Tupi que, meu Deus do céu, falava mal de todo mundo, mandava bilhete falando mal do comunicador da esquerda, depois do comunicador da direita, ele queria estar em evidência. Muito bom. Então, isto colocado, isto posto, o que mais que está faltando aí? Está faltando o programa do nosso querido Silvio Provenzano, que é à noite, na sexta-feira, às 19 horas. Perfeito? E muito provavelmente amanhã eu vou dizer para você se vai ter a palavra amiga ou se vai ter o nosso dedicado Cícero Munhoz, porque eu não falei com ele ainda, tá bom? Nesta semana. Querido, um abraço, suas palavras finais, fique à vontade, hein? Legal, Fernando. Só lembrando, segunda-feira que vem estaremos de volta e já saberemos na segunda-feira que vem quem será o campeão dessa Copa do Mundo de Clubes, né? E tomara que, como bom brasileiro que somos, pelo menos eu sou, você também é, que o Fluminense fature esse título, né? Seja pelo menos um clube brasileiro a faturar essa primeira Copa do Mundo de Clubes. Ia ficar bem evidenciado, né? O Brasil representado nessa Copa do Mundo, porque sempre a hegemonia europeia ganhando, né? Desde depois da Copa de 2002. Já deu, né? Apesar que a última Copa do Mundo a Argentina levou, né? Levou de forma dramática nos pênaltis contra a França, né? Porque senão seria mais um europeu novamente, consecutivamente, a faturar a Copa do Mundo, essa última Copa do Mundo, né? Mas segunda-feira que vem já saberemos quem será o campeão dessa Copa do Mundo de Clubes. Tomara Deus seja o Fluminense, né? Torcer para isso até pro Dr. Silvio, né? Até em homenagem ao Dr. Silvio, né? Que é um excelente profissional, viu? Um grande amigo. Verdade. Deixa eu até externar um abração para ele também. Tá certo, querido. Um grande abraço, então. Até semana que vem. Um abraço, Fernando. Bom dia, boa semana. Bom dia. Tchau, tchau. Pois é, gente, assim tivemos o Luiz Henrique Oliveira aqui participando, e sempre é um papo descontraído, né? E muito obrigado a todos vocês que estão vendo a gente, e se puder também, sintonize a gente amanhã por volta de 8 da matina.